Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 5, o casamento é para sempre. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a condenação do adultério, segundo, o que rege o coração regerá o corpo, e o terceiro, a indissolubilidade do casamento. Nosso textuário se encontra em Mateus capítulo 19, versículo 6, que diz: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A nossa verdade prática diz que a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Vitalício significa que dura para a vida toda. Então, na continuidade do Sermão do Monte, Jesus ele condena também o adultério. A nossa palavra-chave, a palavra-chave da nossa lição é casamento. A palavra casamento significa união voluntária de duas pessoas que diante da lei, de modo que se estabeleça uma família legítima. Olha só o que o dicionário está dizendo: união voluntária. Então o homem tem que querer, a mulher também tem que querer. Entre duas pessoas, não são 3, não são 4, são 2 pessoas, é um homem e uma mulher, o marido e a esposa, diante da lei, de modo que se estabeleça uma família legítima. Aí sim é formada uma família legítima. Aí sim a união pode-se dizer que foi Deus que uniu. Primeiro tópico diz a condenação do adultério. Primeiro subtópico, a definição de adultério. Então, tem um termo grego aqui que chama moichel, ele significa cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita com a mulher de outro, e também permitir adultério e ser devasso. Então, o adultério, na verdade, o adultério é a relação ilícita com a mulher ou homem de outra pessoa. Na verdade, assim, a pessoa que é casada e ela tem relação sexual, por exemplo, o homem tem relação sexual com outra mulher que não seja a sua esposa. A mulher que é casada tem relação sexual com outro homem que não seja o seu esposo. Isso é adultério. Então, também a Bíblia ela fala que a idolatria era chamada figuradamente de adultério. Então também tem isso, tá? Então às vezes ela fala de adultério, mas na verdade ela está dizendo a idolatria. Então Jeremias 3, 8 e 9 vai dizer assim: e vi, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério a rebelde Israel, tá vendo só? Ele está dizendo que Israel adulterou, que Israel foi, mas ele não teve relação. Israel é um país, Israel são as pessoas que habitam lá. Eles não tiveram relações sexuais com outro, não. Israel é a esposa de Deus, é casado com Deus, e quando Israel começa a adorar outros deuses, é chamado de adúltero por Deus. Deus fala que Israel é adúltero, não só Israel, nós também como servos de Deus, quando adoramos outros deuses, quando saímos da direção de Deus, nós estamos praticando o adultério de maneira espiritual. Ter cometido adultério a rebelde Israel, a despedir, e lhe dei a sua carta de divórcio, que a aleivosa, a palavra aleivosa significa falsa, traiçoeira, a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi e também ela mesma se prostituiu. Ou seja, o reino estava dividido, reino do norte, reino do sul, reino do norte Israel, reino do sul Judá. O reino do norte Israel havia pecado, havia se prostituído e havia sido mandado para o cativeiro. Judá viu isso, mas não adiantou nada, também continuou pecando, cometeu adultério espiritual e também posteriormente foi levado para o cativeiro. Não tomou como exemplo o que aconteceu com a sua irmã, com o seu irmão Israel. Versículo 9: sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. Ou seja, idolatria e prostituição está caminhando junto aqui. Pedra e madeira são os deuses falsos, deuses feitos de pedra, deuses feitos de madeira. Segundo subtópico, a posição de Jesus quanto ao adultério. O que Jesus falou a respeito do adultério? Primeiro, vamos ver lá em Deuteronômio 24, 1, o que diz? O que a lei dizia? Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente. Eu quero lembrar para vocês que todos os versículos aqui, com exceção daqueles que nós citamos, que nós falamos, que é diferente, todos os versículos são da versão Almeida Corrigida Fiel, tá bom? Então a gente usa essa versão aqui. Na igreja a gente usa Almeida, Revista e Corrigida, tá bom? Então aí eu gosto de usar essa daqui para ser um pouco diferente da nossa, mas é pouquíssima coisa diferente. Agora, Almeida Corrigido Fiel, olha o que ela está dizendo: por nela ter encontrado coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, olha só, existe uma diferença, repúdio e divórcio, já vamos chegar lá já rapidinho, e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa.
Então, o que isso significa? Por que eu estou falando isso aqui? Então vamos lá. Coisa indecente. Primeira coisa, coisa indecente. Se encontrar alguma coisa indecente nela, pode mandar ela embora. Olha só o que o Antigo Testamento está dizendo. Agora, o que é coisa indecente? Coisa indecente é qualquer coisa, segundo alguma linha de raciocínio, segundo algum pensamento judeu, nem todos pensam da mesma forma, havia duas escolas diferentes, de Hillel, de Shammai. Então aqueles que eram mais abertos, o que eles pensavam? Não, se ela deixou queimar o arroz, você já pode mandar ela embora. Olha só, então qualquer motivo dava o direito dele fazer isso daí, dele mandar ela embora, não repudiar, mas divorciar dela, separar dela. Coisa indecente, na Almeida Revista Corrigida que a gente usa na igreja, achar graça aos seus olhos, não for agradável aos seus olhos, na revista e atualizada, também algo que ele reprova na nova versão internacional, na NVI. Então, far-lhe uma carta de repúdio. Agora, olha o repúdio. A palavra repúdio, ela significa repelir, rejeitar, significa não aceitar. Isso significa repúdio. Agora, onde é que eu estou aqui? Repelir, na Almeida Corrigida e Fiel e na Almeida Revista e Corrigida, ela vai, nessas duas versões, na verdade, a Corrigida e Fiel que nós estamos usando e a Revista e Corrigida que nós usamos na igreja, ela fala repúdio. Porém, em todas as demais versões, a tradução é divórcio. Ou seja, como é que vai ficar esse versículo então? Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, aí far-lhe-á uma carta de divórcio, e não repúdio, não é repúdio, é divórcio. Essas duas traduções aqui foram feitas de maneira errada, tá? Então, carta de divórcio. Inclusive, quando Jesus citar esse versículo, nós vamos ver mais para frente, que o correto é divórcio. E agora, o que significa divórcio? Divórcio significa rompimento legal e definitivo do vínculo do casamento. Então, o repúdio, repelir, rejeitar e não aceitar. Então repudiou, a mulher ou o homem pode estar repudiado dentro de casa. Os dois podem estar habitando juntos, mas não coabitando juntos. Está dentro de um mesmo teto, mas ambos separados. Ambos um rejeitando ao outro. Isso é repúdio. Então repelir, rejeitar, não aceitar. E o divórcio? Rompimento legal, ou seja, dentro da lei e definitivo do casamento. Então quando há esse rompimento, isso é o divórcio propriamente dito. Dará na sua mão e despedirá da sua casa. O Mateus 5,31 diz assim, também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, que agora são palavras de Jesus, tá? Aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Porque o que os judeus estavam fazendo? Eles tinham uma mulher, repudiava aquela mulher, ou seja, se afastava dela, mas ela continuava habitando com ele, mas ele não lhe dava carta de divórcio. Ou seja, se ela se casasse com outra pessoa, ela estaria em adultério e a pessoa que se casou com ela também estaria em adultério. Era isso daí, assim que funcionava. Então ele repudiava a mulher para não ter que devolver o dote da pessoa e se casava com outra. Repudiava essa outra, ficava duas repudiadas ali e ele se casava com outra. Então era isso que eles estavam fazendo. Então Jesus falou assim, aquele que repudiar sua mulher já dá a carta de divórcio. Por quê? Porque daí ela já fica livre para ela poder casar com quem quiser. E se você quiser se casar, você também se casa novamente. Então tem outra versão, a revista atualizada, ela diz assim, carta de desquite, não é divórcio. Mas o que é desquite em relação ao divórcio? O desquite é a separação dos cônjuges, separação das pessoas e dos bens sem a dissolução do vínculo matrimonial. Ou seja, a documentação do divórcio não saiu ainda. Então sai uma carta de desquite falando da separação, que os dois estão separados de corpos e que os seus bens estão sendo separados, porém o documento legal é o documento do divórcio. Então esse é um documento antes do divórcio, é o desquite. Depois sim sai o divórcio propriamente dito. Mateus 5, 27 e 28 diz assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Isso que estava escrito. Agora o que Jesus disse? Eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu o adultério com ela. Então pensa bem, o que era mais difícil? Na lei, o que é para ser pecado? Na lei, para ser pecado, o camarada tinha que cometer o ato. Se o camarada olhasse, se o camarada cobiçasse, se o camarada desejasse, não era pecado. Na lei não. Agora, na graça, acabei apagando aqui. Só de olhar, só de cobiça, olhar com cobiça, olhar com desejo, já é pecado. Então qual que era mais difícil, a lei ou a graça?
A lei, o castigo vinha a cavalo, o castigo vinha na hora, né? Na graça pode não vir, mas o pecado é muito mais iminente, é muito mais fácil de se cometer do que no Antigo Testamento. E o terceiro subtópico diz assim, os males do adultério. Filipenses 4,8 diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem alguma virtude e se tem algum louvor, nisso pensar. Então, olha o que a pessoa tem que pensar, olha o que tem que passar pela cabeça dela. Nós vamos falar mais para frente que o homem é aquilo que ele pensa, que ele sente, que ele come. Está nos tópicos posteriores aqui, tá bom? Então, o que Paulo está dizendo aos filipenses aqui que tem que ser o pensamento dele? De coisas verdadeiras, coisas honestas, coisas justas, puras, amáveis e de boa fama. Nisso é o que nós temos que pensar. O nosso pensamento tem que girar em torno dessas coisas. 1 Coríntios 2,16 também diz, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, primeiro, tem que ter a mente de Cristo para não pensar em adultério ou prostituição. Segundo, o adultério, além de ser pecado, ele fere a santidade de Deus. É contra Deus que nós estamos pecando, não somente contra as pessoas, mas também contra Deus, ou principalmente contra Deus que nós estamos pecando. Por essa parte de Provérbios aqui, mas se você quiser ler Provérbios capítulo 5, versículos de 3 a 8, tá ok? É uma leitura muito interessante para falar sobre isso. O resumo desse tópico diz que o Senhor Jesus condena claramente a prática do adultério. Adulterou, teve outra mulher, teve outro marido, sem estar separado pelo divórcio, é adultério. Segundo tópico, o que rege o coração regerá o corpo. A palavra reger significa exercer função de rei. Significa dominar, significa conduzir, significa guiar, significa orientar. Então, quando você vê uma pessoa regendo uma orquestra, é ela que está orientando, ela que está dando diretriz, se vai mais rápido, se vai mais devagar. Isso é reger. O que procede do coração, primeiro subtópico. O pecado não está restrito apenas ao ato. O pecado não está restrito apenas no Novo Testamento, não. Na dispensação da graça, não. Não, mas também pensamentos impuros, pensamentos malignos, cuja fonte é o coração. Tudo procede do coração. Tanto as coisas boas, as coisas boas e as coisas más. Por quê? Porque Deus quer colocar a palavra dele no nosso coração. Mas as coisas más permeiam o nosso coração. Mas tem saída para isso? Tem saída para isso, sim. Nós temos que ter o domínio do corpo através do fruto do Espírito desenvolvendo na nossa vida. Mateus 5,19 diz, porque do coração procedem os maus pensamentos, procedem mortes, procedem adultérios, procedem fornicações, procedem furtos, falsos testemunhos e procedem blasfêmias. Tudo isso procede do coração. Tudo isso tem a fonte no coração, nasce no coração para depois ser colocado em prática. Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Ou seja, olha só, tudo isso de ruim nasce no coração, mas o que de bom aqui ele está falando também, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, se a palavra de Cristo habitar no nosso coração, coisas boas vão ser geradas, vão frutificar a partir também do nosso coração. Jeremias 31:33, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Segundo o subtópico, diz que o homem é o que pensa. E eu ainda coloquei mais coisas aqui. O homem é o que pensa, o homem é o que sente e o homem é aquilo que ele come. Então é sabido por todos que o homem é o que ele pensa, que ele sente, que ele come. Então desse modo o homem colherá tudo aquilo que ele semear, tudo aquilo que ele plantar, ele vai colher com toda certeza. Gálatas 6,7 vai dizer assim, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aí vem Tito, Paulo escrevendo a Tito, capítulo 1, versículo 14 e 15. Mas cada um é tentado
quando é atraído e engodado pela sua própria consciência. É você mesmo, somos nós mesmos que somos atraídos e engodados. A isca é lançada na nossa própria consciência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera morte. Então vem primeiro maus pensamentos, olhares maliciosos, cobiçosos, vão sendo germinados, vão começando a desenvolver, vai para o coração, aí o coração começa a fazer desenvolver tudo isso, aí depois é colocado em prática. Aí sim, nós praticamos, aí é concebido, aí dá à luz o pecado. E o pecado, depois que foi consumado, vai gerar morte. Pode gerar morte física, pode gerar morte espiritual, pode gerar qualquer morte que você imaginar, pode gerar morte eterna, ser lançado no lago de fogo também. Lucas 6,45 diz que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Ou seja, nós só colocamos para fora aquilo que está dentro de nós. O que está dentro do nosso coração, o que germina, o que cresce, o que brota dentro do nosso coração, é aquilo que nós colocamos para fora. Ou seja, todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, tudo aquilo que permeia a nossa mente é o que nós vamos colocar para fora. Tudo que está dentro de nós. Então, se for coisa boa, se o nosso tesouro for bom, vai ser coisa boa. Mas se o nosso tesouro for mal, vai ser coisa ruim, vai sair porcaria. Terceiro subtópico diz sujeitando o corpo ao espírito. Então, tem uma saída. Qual que é a saída? Sujeitar o nosso corpo ao Espírito Santo. Desculpa. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência significa desejo da carne, desejo desordenado da carne. Então, se andar em espírito, não vai cumprir os desejos da carne. Mateus 5,29, somente a parte A do versículo diz: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. É claro que Jesus utilizou uma hipérbole, um exagero, que não é necessário que você arranque o seu olho, mas que você preste bastante atenção no que ele está dizendo aqui. Se qualquer coisa que te faz escandalizar, você tem que arrancar da tua vida, você tem que tirar, ela não pode mais fazer parte da tua vida, porque é melhor, como ele diz assim na continuação do versículo, eu não anotei aqui, é melhor você entrar com o olho, entrar sem um olho na vida eterna, do que tendo os dois olhos e irem para o inferno. Tudo que te faz pecar, tudo que me faz pecar, tudo que nos faz pecar, tem que ser abolido, tem que ser banido das nossas vidas. Gálatas 5,24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Então, se nós somos de Cristo, as nossas paixões, os nossos desejos desordenados, os nossos apetites sexuais fora do casamento, tem que ter sido crucificado com Jesus. Se é que nós somos de Cristo, tudo isso já foi crucificado com Jesus. Agora, se nós não somos, então o inverso também é verdadeiro. Essas coisas estão todas permeando nossa mente e germinando dentro do nosso coração. Cedo ou tarde, a queda vem. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Paulo está rogando pela compaixão de Deus, que nós apresentemos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O nosso corpo em sacrifício vivo, ou seja, isento de todas essas porcariadas, de todos esses maus pensamentos, de todas essas raízes que vêm brotando no nosso coração. Isso sim é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso sim é um culto com raciocínio, é um culto com razão, é um culto com entendimento ao Senhor nosso Deus. O resumo desse tópico diz: o que procede do coração, que permeia o pensamento do homem, determinarão o seu comportamento. Então, tudo aquilo que está na cabeça dele, tudo aquilo que ele começa a sentir, e também tudo aquilo que ele come, vai dizer quem é esse homem. O que ele faz mostra quem ele é. Com quem ele anda, também tem um ditado popular que diz, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Até as nossas companhias nós temos que tomar cuidado com quem andamos, cuidado com o que comemos, porque o que nós comemos, o que nós bebemos, vai afetar o templo, a morada do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E isso a Bíblia diz ainda: ai daquele que matar o templo do Espírito Santo, ai daquele que prejudicar o templo do Espírito Santo. Está preparado para isso? Não, então tem que tomar cuidado com o que come, tem que tomar cuidado com os sentimentos, aquilo que aflora, e tem que tomar cuidado com os pensamentos.
Terceiro tópico, a indissolubilidade do casamento. Essa palavra indissolubilidade significa que não pode dissolver, que não pode desfazer, que não pode desligar. Eu coloquei? Não, essa eu não coloquei. E que não, ela é indivisível, não tem como dividir. Então, o casamento ele é indissolúvel, não dá para dissolver, não dá para desfazer, não dá para desligar, não dá para dividir, não tem como. Então, o casamento na perspectiva bíblica é o primeiro subtópico. Gênesis 1:28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, ou seja, submeta-se a ela. Submeter a ela é para sofrer alterações, modificações, ou seja, domine a terra. E na continuação ele fala: dominai sobre os peixes do mar. Então, para dominar a terra, dominar os peixes do mar, dominar as aves do céu e dominar sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, esse era a perspectiva de Deus no princípio, tá? Então, o homem ia dominar tudo, mas o homem não está dizendo que o homem ia dominar sobre outro homem, não está dizendo que o homem ia dominar sobre a mulher, não. O domínio do homem era isso aqui, era a terra e eram os animais, independente se ele era terrestre, se ele era aquático, independente. Aí Gênesis 2:24 diz assim: portanto deixará o homem seu pai, sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, o que Deus está dizendo aqui também? Além do domínio, ele vai deixar os pais, papai e mamãe, não vai ficar de escanteio, não é isso não, irmão, mas eles vão ficar na casa deles, aquela família vai permanecer ali, e uma nova família vai ser estruturada, vai ser montada a partir de agora. Então, papai e mamãe ficam ali, vão ser visitados, vão ser socorridos, tranquilo, isso sem nenhum problema, tá? Mas essa família, ela tem que deixar o pai e a mãe e vir habitar, ambos serão uma só carne, não serão mais dois. Onde é que está? Uma só carne, homem mais mulher, para sempre, homem e mulher, se uniu, não são mais duas pessoas, agora são um só, vão utilizar o mesmo sobrenome a partir daí e vão ser um só, não dá para dissolver. Essa é a perspectiva bíblica, é a forma como Deus vê, é a forma como Deus projetou. Êxodo 20:14 diz que não é para adulterar, não adulterarás. Então a vontade de Deus sempre foi um homem e uma mulher, sempre foi essa a vontade de Deus. Aí vem Mateus 19:6, assim não são mais dois, mas uma só carne, portanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, como é que foi Deus que ajuntou? Quando é um homem, quando é uma mulher, quando são duas pessoas, quando elas cumprem aquilo que Deus quer na vida dela, aí elas se ajuntam, aí sim Deus é quem ajuntou. Deus pode estar presente, porque o casamento, quando é feito diante de uma autoridade eclesiástica ou diante de um juiz de paz, Deus se faz presente naquele momento, mas pode ser que não seja Deus que esteja unindo, pode ser que não seja que Deus esteja aprovando. Amém? Está entendido? Então aquilo que Deus uniu, não separa o homem, mas tem coisas que não foi Deus que uniu. Efésios 5:25 vai dizer assim: vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Olha o peso que o homem tem sobre os seus ombros. Ame as suas mulheres da mesma forma que Cristo amou a sua igreja. Qual foi a forma que Cristo amou a sua igreja? Cristo, ele se entregou por ela. Cristo, ele derramou até a última gota de sangue por ela. Cristo morreu por ela. Cristo entregou a sua vida por ela. É assim que todo homem deve amar a sua esposa. O segundo subtópico diz: o que fazer para que o casamento seja para sempre? Então, tem que fazer? Tem que fazer. Olha o que Pedro diz aqui, 1 de Pedro 3:7. Igualmente vós maridos, coabitai. A palavra coabitar significa viver intimamente, viver como casal. Então, coabitai com elas com entendimento, ou seja, com consenso, com ajuste entre as partes. Coabitem, vivam intimamente com elas, em consenso, em comum acordo, em ajuste entre as partes, os dois concordando, tá ok? Dando honra à mulher, dando preferência à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros. O que é co-herdeiro? Co-herdeiro é aquele que herda junto com o outro. Então, ela está herdando junto com ele, ele está herdando junto com ela. Então, co-herdeiro da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, tudo isso aqui tem a ver com as nossas orações. Nossas orações vão ser impedidas se nós não coabitarmos com entendimento com as nossas esposas, com os nossos cônjuges. Na verdade, se eu estou falando para a mulher vai falar, estou falando do seu marido. Agora, se estou falando do homem, estamos falando da sua esposa.
E também eu peguei a versão NVI para facilitar mais, o mesmo versículo, 1 de Pedro 3,7. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Então, primeiramente, aqui é um puxão de orelha para os homens, né? Para que não sejam impedidas as vossas orações, porque normalmente é o homem que é bruto, é o homem que não volta atrás, é o homem que a palavra dele é isso mesmo e pronto, acabou. Não, então é o homem que é mais turrão. Então, essa palavra aqui é um puxão de orelha para os homens. Coabitem com sua esposa, sejam sábios no tratar com suas esposas e dê a ela a honra, dê a ela o privilégio. Ela é a parte mais frágil, então deixa ela optar, deixa ela escolher. E hoje o que nós vamos fazer? É puxão de orelha para os homens. Gálatas 3,28 diz: nisso não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então não importa se você é crente, se você não é crente, se você é macumbeiro, não importa. A ordem aqui é para todos. Casou é para todos, é uma só carne, ambos. Mas é um macumbeiro que casou. Macumbeiro casou com macumbeira? Está dentro do padrão bíblico, isso mesmo, porque tem que ficar dentro da mesma tribo. Não adianta procurar pessoa de fora, vai ter problema. Se um é crente e o outro não é, vai ter problema. Quando nascer os seus filhos, eles vão ser crentes ou não vão ser crentes? Eles vão para a igreja ou eles não vão para a igreja? Vão seguir o papai ou vão seguir a mamãe? Então tem que ser crente com crente, de preferência do mesmo lugar. Pode ser de outra congregação, tal, mas mesma denominação. Por quê? Para que não ter, vai nessa igreja, vai naquela igreja. Vou na batista ou vou na presbiteriana. Vai ter problema também, vai ter divergência, a menos que haja consenso antecipado, ok? Vai ter problema. Eu sou ali do centro de macumba, tal. Procure alguém do mesmo centro de macumba para você se casar, para fazer um corpo só, porque daí todo mundo vai para o mesmo lugar. Eu estou falando de casamento, não estou falando de salvação. Me entenda, por favor. Então, aí não vai ter problema. Do caso contrário, diferente, eu sou católico, eu sou umbandista, vai ter problema? Com certeza vai ter problema. Já tem os problemas naturais do homem e da mulher, aí vai ter problema com religião também. Meu irmão, não vai ser fácil, minha irmã, não vai ser fácil. Então procure dentro do mesmo segmento que você está, para o casamento, não para a salvação, amém? 1 Coríntios 7,3, o marido pague à mulher a devida benevolência, ou seja, demonstre afeto, estima e boa vontade para com a sua mulher, e da mesma sorte a mulher ao marido. Então agora é um puxão de orelha para ambos, para os dois lados, tanto para o homem como para a mulher. Então pagar a mulher a devida benevolência, ou seja, demonstrar afeto a ela, demonstrar estima a ela, demonstrar boa vontade para com ela, e também da mesma forma a mulher fazer isso para com o marido. O marido, na NVI, 1 Coríntios 7,3, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Agora, o que são deveres conjugais? Eu peguei aqui o artigo 1566 do Código Civil aqui do Brasil, que diz que ambos os cônjuges têm o dever de fidelidade recíproca, vida em comum no domicílio conjugal, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos e respeito e consideração mútuos de um para com o outro. Então isso daqui são os deveres conjugais segundo o Código Civil do Brasil, aqui artigo 1566, se você quiser procurar lá para ter certeza, tá bom? E também o terceiro subtópico diz que o casamento é uma união indissolúvel, ou seja, ela não pode dissolver, ela não pode desfazer, ela não pode dividir, ela não pode desligar. Marcos 10:9, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que mais acontece hoje em dia é a tal da incompatibilidade de gênio. Tem um pensamento diferente do outro. Depois de 25 anos, depois de 30 anos, começou a incompatibilidade de gênio. Irmão, o que é isso? Pensa bem, incompatibilidade de gêneros provoca mais separação, segundo estatísticas, do que violência sexual, do que seja ela violência sexual ou violência física. Traição, a incompatibilidade de gênero é maior do que tudo isso daí, ou seja, isso é uma palavrinha mágica que foi criada para poder dar uma desculpa para aquilo que é indesculpável. O que é o gênio? O gênio aqui nesse sentido é uma reunião das características da personalidade de alguém. Então a personalidade de uma pessoa, as características de uma pessoa não está batendo com a da outra.
Irmão, não vai bater mesmo. Um tem que aprender a tolerar o outro, um tem que aprender a aceitar o outro para poder se encaixar, para poder engrenar. Não são iguais, são completamente diferentes. Primeiramente, um é homem, outro é mulher. Segundo, cada um teve uma criação diferente. Então vai ter dificuldade, mas é isso que o amor faz. O amor ele vai construindo junto. O amor vai fazendo com que um aprenda juntamente com o outro. Ah, você fez isso, eu não gostei. Sentou, conversou, chegou num consenso. Eu não vou fazer mais isso. Ah, mas também você falou aquilo que eu não gostei. Ah, sentou, conversou. Poxa vida, não falo mais isso também. Então chega num consenso, chega num acordo. Aí sim, vocês com certeza vão ser felizes de verdade. E só para a gente finalizar, Gênesis 2, 23 e 24 diz assim: disse Adão, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Isso aqui é o nosso Adão falando a sua poesia. E o 24, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, profetizando também, porque ele não tinha pai e mãe, ele tinha pai como pai Deus, mas um pai aqui na terra ele não teve. Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então a unidade não pode ser separada. Depois que uniu, não tem mais como separar. Então a unidade é algo que Deus sempre quis desde o princípio, não somente entre homem e mulher, mas também entre ele e nós. O resumo desse tópico diz assim: na perspectiva bíblica, o casamento é uma união indissolúvel, inseparável. Amém, meus queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.